Olá, pessoal! Hoje estou aqui de uma forma bem específica, querendo homenagear aqueles que neste segundo domingo de agosto estarão sendo lembrados de uma forma muito especial. São os nossos pais. Como tem sido difícil o pai realizar o seu papel dentro da sua casa. Os filhos que ditam as regras. Os papéis eles se inverteram a tal ponto que os filhos mandam e os pais quem obedece. Mas pai não é aquele que leva apenas ao seu filho o DNA. Quando o homem ele se torna pai, ele vai ter que amadurecer as suas ideias. Ele passará por algumas experiências transformadoras. Terá também que reajustar algumas prioridades da sua vida, como por exemplo, a função de um pai é conduzir o filho a boas práticas, a fazer com que o seu filho ele tenha uma índole idônea. A função de um pai também é assumir, é compartilhar com as responsabilidades de alguns custos com o seu filho. Na alimentação, na educação, na saúde, no vestuário. Ele terá também que dar prioridade à parte do seu tempo para acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Pai ausente. Escute essa, pai. Grave aí no seu coração e reflita sobre o que eu vou dizer. Quando um pai ele é ausente, ele torna um filho órfão de um pai vivo. Sabe, existem alguns pais que dizem o seguinte a seus filhos: olha, não faça o que eu faço, faça apenas o que eu digo. Na minha opinião sincera e muito particular, eu acredito que para um filho, mais do que palavras, é o jeito do pai ser. Muitos filhos praticam determinadas coisas, agem de uma forma determinada, que são influenciados pelo exemplo do pai. Existe ali nas escrituras sagradas diversos relatos de alguns tipos de pais. Eu teria muito que dizer aqui para vocês, mas por conta do nosso tempo, eu vou enumerar apenas 3 tipos de pais extraídos da palavra de Deus. Vamos começar por Gênesis 27. Jacó. Jacó ele teve 12 filhos, porém o seu predileto era José. E o erro de Jacó, esta falha de Jacó dentro da sua casa, fez com que os outros filhos dele, criassem uma rivalidade muito grande contra José. Esta falha de Jacó fez com que algo terrível acontecesse em seu lar. Os irmãos de José o venderam como escravo. Consequência desta falha de Jacó, o próprio Jacó, ele sofreu por muitos e muitos anos, pensando que seu filho estivesse morto. O que nós podemos entender com esta mensagem? Pais, os filhos eles não são iguais. Eles têm suas qualidades, porém, cada um com a sua aptidão, com a sua habilidade, com a sua preferência, diferente um do outro. Outro pai, escrito ali em Lucas capítulo 15, versículo 11. Um pai perdoador, um pai cheio de compaixão, um pai piedoso. Ora, quem não conhece a história do pai do filho pródigo? Este filho que abandonou o seu pai. Este filho que saiu da casa do seu pai, inclusive fazendo uma exigência. Quis toda a sua herança e foi para o mundo. Gastou todo o seu dinheiro. Provou das experiências amargas de estar fora da casa de seu pai. Mas um dia ele volta
e ele volta muito arrependido. Seu pai não o rejeitou. O seu pai, ainda com o seu coração cheio de amor por aquele filho, ele o recebe novamente. Ele o acolhe e ele lhe dá todos os seus direitos de novo. O que eu quero dizer com esta palavra é que muitas vezes os filhos eles podem estar aí nas práticas que não são muito corretas. Mas o papel do pai, de um pai, sua função é persistir com a verdade. É levar aos seus filhos o bom conselho. É o acolher. É proteger dos perigos do mundo. Tem também um outro pai que é um pai admirável. É o que está escrito ali em Josué 24:15. Josué, por uma determinada situação, ele precisou falar as seguintes palavras: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Josué para todos da sua casa foi uma palavra em que ninguém passou por cima. Foi uma palavra respeitada. Eu acredito que, no meu entendimento, quando Josué diz esta frase, significa entender que ele quis passar a seguinte mensagem: olha, enquanto vocês estiverem debaixo deste teto, todos nós serviremos ao Senhor, porque as coisas de Deus, elas não deverão ser negociáveis. E assim é também o papel de um pai. Sua palavra dentro de casa, ela não pode ser passada por cima pela mãe, pelo filho, ela deve ser respeitada, credibilizada, porque a função do pai é fazer como Josué fez, é encaminhar os seus filhos à prática da fé, é encaminhar aos filhos os ensinamentos cristãos. E a você, pai, que está aí se empenhando ao máximo para exercer a sua função. Para você que está aí se esforçando para honrar com o compromisso com os seus filhos, até para que não seja cobrado pela justiça humana, pela justiça divina, para que não venha a ser cobrado futuramente nem pelos seus próprios filhos. Quero levar a você, quero ministrar a você uma palavra abençoadora, dizendo que o seu lar, ele possa ser um lar abençoador. Que a sua esposa, ela possa promover a paz dentro da sua casa. E que você tenha como recompensa de todo o esforço que você tem tido para com seus filhos, que você possa receber dele o amor, que você possa receber o respeito e que você possa receber a verdadeira alegria de tê-los como seu filho. Quero deixar também a palavra de Deus escrita no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6, que nos diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho para seus filhos. A você, pai biológico, pai adotivo, você que é avô, mas tem se tornado um segundo pai para o seu neto. Você, padrasto, que tem sido uma figura significativa, representando um verdadeiro pai para os seus enteados. Sejam todos parabenizados pelo privilégio de você cumprir uma difícil, mas uma linda missão de cuidar destas vidas. Fico por aqui, dizendo a você que se você gostou da mensagem de hoje, compartilhe com outros pais. Se essa mensagem lhe agradou, vai aí dar o seu like, dar o seu joinha. Não se inscreveu ainda? Se inscreva também, deixe a sua opinião. E eu quero deixar aqui para todos aquele abraço, mas hoje um abraço muito especial para todos os pais, incluindo o meu pai. Aquele abraço carinhoso do tamanho da nossa distância. E em breve estarei aqui novamente.